Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Nós estamos no dia 163 da nossa leitura e nós estamos lendo o livro de Samuel. Nós estamos vendo a história de Davi, né? E a gente está intercalando o livro de 2 Samuel com o primeiro livro de Crônicas. Então acompanha comigo a leitura de hoje. Diz assim, versículo 1, capítulo 18. Davi passou em revista aos soldados que estavam com ele e nomeou generais, capitães para liderá-los. Em seguida enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados, também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se a metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda, se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Absai e Itai. Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei a dar essas ordens aos seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou nos bosques de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia. 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe, vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado com 10.000 peças, com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe, eu não mataria o filho do rei, nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor e Absai e Itai, por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei, maltratado o seu filho, certamente ele ficaria sabendo e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dos dardos e atravessou com eles no peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque. Sobre ela colocaram um monte de pedras, e todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei. Pois disse, não tenho filhos para dar continuidade ao meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimás, filho de Zadok, disse, deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia, de que o Senhor livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope, vá e conte ao rei que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimás, filho de Zadok, insistiu com Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensas alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse, está bem, pode ir.
Então Aimás pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões, interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo em direção deles. Gritou para avisar Davi. O rei respondeu: Está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: Outro homem se aproxima. E disse o rei: Também traz boas notícias. O primeiro homem correu como Aimás, filho de Zadok, e disse ao guarda: Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimás gritou para o rei: Tudo está bem. Curvou-se diante do rei, com o rosto no chão, e disse: Louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, ó rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimás respondeu: Quando Joabe me enviou, havia uma grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. Aimás ficou esperando ao lado. Então chegou o Etíope e disse: Tenho boas notícias para o meu senhor, ó rei. Hoje o senhor se livrou de todos os que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei: Ele está bem? E o Etíope respondeu: Que todos os inimigos do meu senhor, ó rei, e todos que se levantam para lhe dizer mal que tenha o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: Ah, meu filho Absalão! Meu filho, Absalão! Quem me dera se eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande destreza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em um profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar atenção, como se estivesse envergonhado ou houvesse fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: Hoje salvamos a sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E no entanto o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados? Parece amar os que odeiam e odiar os que amam? Hoje deixou claro que todos os seus comandantes soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vai parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nem um só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: O rei nos livrou de nossos inimigos e nos livrou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar, perguntando às autoridades de Judá por que vocês demoraram tanto para receber o rei de volta. Até que eu já sei de todo Israel deseja a minha volta. Vocês são os meus parentes, minha própria tribo, meu povo, minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissesse a Amás: Você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se de hoje em diante vocês não se tornarem comandantes de meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: Volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao Rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera e de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi.
Estava com ele 1.000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que lhes solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: Ó meu Deus, o rei, por favor, perdoe-me, esqueça as coisas terríveis que o seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor, ó rei. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Quem me pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Disse Davi. Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então viraram-se para Simei e Davi prometeu: sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio a encontrar-se com o rei desde que Davi havia saído de Jerusalém. Até o dia que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó meu senhor, ó rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi para ele selar-me meu juramento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o Senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que o meu Senhor, ó rei, é como um anjo de Deus. Portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Zilba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que o meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Barzilai, de Gileade, havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou alimento para o rei durante a sua estada em Manaim. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor. Já não consigo ouvir a voz dos cantores, seria apenas um peso para o meu senhor, ó rei. Atravessar o Jordão com o rei é a honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está o seu servo. Queimã, permita que ele vá com o meu senhor, o rei, que receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Queimã virá comigo, e eu ajudarei da minha maneira como você achar melhor. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou. Barzilai voltou para casa e o rei atravessou para Gilgal, levando Queimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se aproximaram do rei e não nos dera a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: Ó rei, nosso parente próximo, por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei e nem recebemos a favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês.
Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor a trazer o nosso rei de volta? A discussão continuou, e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. E assim encerra, mais um dia de leitura. Graças a Deus, Deus vem nos sustentando a nós conhecermos mais e mais as histórias do Senhor. Se Deus permitir, continuaremos ainda no livro de 2 Samuel, o capítulo 20 em diante, para lermos o dia 164 da nossa leitura. Nós vamos ler o 164, depois voltaremos para Crônicas e depois voltaremos e encerraremos Samuel. Nós estamos aí encerrando os 2 livros, caminhando para encerrar a leitura dos 2 livros, de 2 Samuel e 1º livro de Crônicas, que está dando ênfase a toda a história e o desdobramento do rei Davi, desde que ele foi escolhido como rei, através da queda de Saul. Nós estamos vendo realmente uma notícia triste, entre pai e filho, entre busca de poder, ciúme, inveja, luta, traição, de querer pegar a dinastia, o poder do pai, mas infelizmente acabou, morrendo, e o pai sentiu a morte do filho, Não era esse bem o desfecho que muitas vezes nós queremos para as nossas vidas, mas as ganâncias, as seduções do poder acaba as pessoas se inclinando e atraindo mais por isso, para esse lado, Quero convidar você então a fechar seus olhos, a me acompanhar com uma oração. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, grande és o Senhor, Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, gratos por ter a oportunidade de mais um dia ler as Tuas Escrituras e poder buscar ensinamento, conhecimento da Tua Palavra. Ajude que isso esteja gravado dentro do nosso ser. Todos esses 163 dias de leitura, o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Continua nos protegendo, nos guardando, Pai, e dando perseverança em seguir com essa leitura todos os dias. Que isso possa se tornar algo habitual em nossas vidas, como tem acontecido até aqui. Permita, Pai, eu sei que o Senhor sempre vai nos ajudar nesse sentido, através do Teu Espírito Santo, a nos querer buscar o Senhor em primeiro lugar. Ajude a levarmos a Tua Palavra para aqueles que ainda não Te conhecem e que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que aqui estão acompanhando essa leitura, que possa tirar o melhor proveito e que possam também ensinar através de ações, Pai, daquilo que a Sua Palavra nos direciona no nosso dia a dia. Se o Senhor puder, supre as nossas necessidades, Pai, em todos os âmbitos, cuida da nossa saúde, das coisas que o Senhor nos coloca em nossas mãos para sermos bons administradores, e se há alguma falta, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, que nós temos a liberdade de poder ler em nossa língua. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado em tua e na minha vida. E obrigado por você estar aqui acompanhando a leitura diária desses 163 dias. Você perdeu algum dia de leitura? Fique aqui até o final e você vai acessar nos cards aqui em cima. Você vai ter um card que vai para a playlist. Você vai ter o outro da leitura do dia 162. E se você ainda não se inscreveu, por que você não clica na minha imagem ao final desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, seu joinha, compartilhe, convide as pessoas para esse encontro diário. Eu quero te convidar a você fazer parte
do quê? Da área de membros da leitura diária. Lá tem outros vídeos complementares. Se você lê 80% da nossa leitura, você ganha um certificado. E eu também vou enviar alguns livros. E esse aqui é o último livro que eu escrevi, né? Vencendo a imoralidade sexual. Então aqui você tem, né, esse último livro aqui da minha autoria. Aqui está o espaço aqui para fazer a dedicatória, enfim. É um livro fininho que você consegue aí ler rápido, né? E vai ajudar você como pai, como marido, né, dos seus filhos, orientando a isso que vem, né, destruindo famílias, namoros, casamentos mal resolvidos, a imoralidade, a forma de vestir, tudo isso a gente vai abordando de como nós devemos agir para vencer a imoralidade. Esse é um livro que daqui a pouco está no forno, vai sair quentinho aí para chegar até a sua mão. Então, se você se tornar membro, você lê também todas as Sagradas Escrituras, pelo menos 80%. Eu vou te mandar esse livro gratuitamente para a tua casa. Clicando então no link abaixo na descrição, você consegue acessar a página e se tornar um membro. Deus te abençoe e espero te ver amanhã aqui, no dia 164 da nossa leitura de 2 Samuel, capítulo 20. Nos vemos. Deus abençoe.